Os primeiros relatos de discussão sobre o triângulo da doença datam de 370, aí na época de 370 a 286 antes de Cristo. E esse pensador aí, o Theophrastus, ele observou que as doenças dos cereais eram mais recorrentes e mais intensas em áreas mais altas, porque provavelmente o ambiente ali era mais propício para o desenvolvimento dessas doenças dos cereais, né? Então, o conceito não é nem um pouco novo. Então, a gente vai falar hoje, né, como o nome da nossa apresentação já diz, sobre ambiente e doença. Então, quando a gente fala de ambiente, quais fatores a gente está pensando, né? Então, a gente está pensando em tudo que está rodeando o hospedeiro e o patógeno, né? O patossistema. A gente está pensando em temperatura, a gente está pensando em umidade, a gente está pensando em nutrição, então quais nutrientes estão presentes ali em quantidades boas para a planta usufruir, a gente está pensando em pH do solo, e a gente também está falando em outros fatores diversos que estão aí relacionados ao ambiente, como herbicidas, luz e etc. Então, todos esses fatores aí estão inseridos no ambiente. Então, como eu falei no começo, um ambiente favorável vai atuar tanto no agente patogênico, quanto na planta, quanto no hospedeiro. Então, a gente vai falar aqui em cada slide de algum desses fatores e como eles atuam, tanto no patógeno quanto no hospedeiro. Então, vamos lá. Só para fins de introdução, a gente vai falar de predisposição muito durante a aula, e talvez quando vocês vão ler os materiais aí, o manual, vocês vão ler essa palavra bastante. O que é predisposição? Predisposição é uma alteração da susceptibilidade do hospedeiro causada por fatores não genéticos. Então, porque se for fatores genéticos, daí não é predisposição. Mas são fatores que causam uma maior ou menor suscetibilidade da planta ao patógeno determinada por fatores não genéticos. E essas alterações podem interferir em processos de infecção e colonização, e antes ou depois, ou durante esses processos. Então, agora a gente vai começar a falar dos fatores em si, daqueles fatores que a gente elencou aí no começo. A gente vai começar a falar de um que é super importante, que vocês devem imaginar, que influem, né, na doença, que é a temperatura. Então, a temperatura, como a gente falou ali nos slides, que o ambiente ele pode alterar tanto o hospedeiro quanto o patógeno, a temperatura ela pode alterar a susceptibilidade do hospedeiro para a doença. Isso, um exemplo que a gente pode aqui citar é a ocorrência de geadas. O que a geada faz? A geada, ela realmente congela o tecido vegetal e algumas células, elas se rompem, né? E elas alteram a susceptibilidade do hospedeiro a doenças que, caso não tivesse ocorrido geada, ela não seria um problema tão grande, que é o caso de doenças causadas por foma. A susceptibilidade é muito aumentada, né, das plantas a patógenos que foram, né, se não tivesse ocorrido a geada, ela seria uma doença secundária, a gente nem daria tanta importância, mas ela passa a ser uma doença de grande preocupação depois da ocorrência de geadas, porque a planta se torna mais suscetível ao ataque de foma depois dessa alteração no tecido, nas células que se rompem com a geada e tal. Então, a gente tem mais problema com foma do que a gente teria caso não tivesse ocorrido a geada. Então, aí a temperatura alterando a susceptibilidade do hospedeiro para a doença. E a temperatura, como a gente tem vários casos da literatura discutindo o efeito da temperatura no patógeno, né? A influência da temperatura na atividade dos patógenos. Isso, a temperatura, ela afeta todos os seres vivos. A gente pode pensar até na gente, quando está mais frio, a gente fica um pouco mais preguiçoso, e isso também acontece com patógenos. Todo patógeno tem aquela temperatura ótima de trabalho, vamos dizer assim, entre aspas. E, então, os micro-organismos também sentem esse efeito da temperatura, né?
Temperatura muito elevada, ela causa, não só também causa alguns malefícios para a planta, mas para o patógeno também. Ela pode causar o dessecamento das células, né, que é uma desidratação da célula, do micro-organismo patogênico, que causa uma perda de virulência. Então, ela não vai ser uma célula infectiva mais, ela não vai causar doença, caso exposta a temperaturas muito altas. E aí, pensando nisso, a gente tem algumas medidas de manejo que visam causar a destruição das células pelo efeito da alta temperatura. Um exemplo desse é a solarização. Também não sei se a professora já falou da solarização com vocês, mas a solarização nada mais é do que você cobrir o solo depois de molhar o solo, para que a temperatura do solo aí chegue a uns 70 graus Celsius, mais ou menos, que é uma temperatura que é maléfica para organismos patogênicos, micro-organismos patogênicos, e ela é benéfica para organismos do solo. Então, é uma técnica muito utilizada ela começou, se não me engano, em Israel, ela é muito utilizada para pequenas culturas, na maior parte, né, não para grandes, mas ela é uma técnica muito benéfica aí para manejo. E temperaturas baixas aí também, muito baixas, principalmente em climas temperados aí, que não é o nosso caso, mas ela pode causar a morte do patógeno, ou até a paralisação, ou até como eu vou dizer assim, um gatilho assim para o patógeno entrar na fase sexuada dele. Então, para fazer reprodução sexuada e formar estruturas de sobrevivência. Isso aí mais em clima temperado, né? Então, a parte fria, também, muito fria, também tem uma influência no patógeno. E a gente vai falar só um exemplo aqui de Phytophthora syringae, que não é um fungo, é um pseudofungo, um amiceto, mas ele também é influenciado pela temperatura. E aqui, nesse gráfico, é importante a gente ficar acostumado a entender esses gráficos quando vai ler um paper e a gente olhar certinho o que o autor quis dizer, porque se o gráfico está lá é porque é muito importante para o autor. Então, esse gráfico aqui, o que ele quer dizer é que ele mediu o crescimento do cancro da pereira aqui, nessa lesão causada pela Phytophthora, em diferentes temperaturas. E aqui a gente pode observar que a temperatura ali mais favorável ao crescimento do cancro é aqui em torno de 20 graus Celsius. E chegando próximo a 30, a gente já vê que a gente não tem crescimento, aqui é a taxa, né, de crescimento em milímetros por dia, perto de 30 graus Celsius. Por que isso é importante? Porque quando a gente está trabalhando no campo, a gente tem uma noção que se a gente está numa época que as temperaturas estão todas em média de 20 graus Celsius, a gente vai precisar se preocupar um pouco. Se a gente tem histórico da doença, né, a gente vai ter que se preocupar um pouquinho mais com essa doença. Agora, se a gente está num ano quente, provavelmente o cancro da pereira não vai ser um problema para a gente, mas aí a gente tem que pensar em algumas outras doenças que podem ser favorecidas por esse clima mais quente, por essa temperatura mais quente. Então, o ambiente, ele é um indicador de quais doenças a gente tem que se preocupar. Aqui, um outro exemplo, aqui muito legal esse aqui também, esse exemplo do Agrios, que é um livro-texto de fitopatologia, acho que é o mais famoso do mundo. A gente tem também tamanho da colônia em centímetros quadrados, difusário, causando doença em tomate, em diferentes temperaturas também. E aqui a gente vê, são 3 raças do patógeno, também não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, raça, mas raça nada mais é a mesma espécie do patógeno, mas raças distintas podem causar doença em cultivares distintos. Então, tem uma relação com cultivar. E aqui a gente vê que essa raça 3, ela cresce um pouquinho menos do que as outras raças, né? A gente vê que o tamanho da colônia está aqui em torno de 20, até no pico, mas que o pico de todas essas raças de crescimento se dá ali em torno de 24 a 27 graus Celsius. Então, também, as temperaturas mais favoráveis para o patógeno estão aqui. Todas essas raças em torno de 24 a 27 graus Celsius.
Agora que falando um trabalho da professora de vocês, muito legal, que foram testadas temperaturas depois da inoculação de candidatos Liberibacter, 2 espécies. Essa doença, imagino que você já tenha ouvido falar dela, que é a do greening, né, o Huang-Long-Bing dos citros, é causada por bactéria. E aqui foram testadas 2 espécies, a asiática e a americana, então candidatos Liberibacter asiáticos e candidatos Liberibacter americanos. E depois de dias após a inoculação, voltou-se às plantas inoculadas e foram ver quantas plantas estavam doentes, depois de dias pré-determinados depois da inoculação, e essas plantas elas estavam sendo mantidas a temperaturas específicas ali, né? Então, o cinza aqui mais claro, 19 graus Celsius, o cinza escuro quase 25, e aqui o vermelho quase 30 graus Celsius. Então, aqui na espécie asiática, a gente pode ver que depois de 141 dias da inoculação, a temperatura mais alta, a gente tinha poucas plantas doentes aqui, mas depois de 423, aqui quase 80% das plantas estavam doentes, qualquer que seja a temperatura que foi testada aqui para a espécie asiática. Mas a espécie americana, a gente vê que ela é desfavorecida por temperaturas altas, aí perto dos 30 graus Celsius, né? A gente não teve nenhuma planta doente, mesmo depois de 400 dias da inoculação, né? Então, a gente vê que a influência da temperatura é muito importante na doença também. Agora, falar um pouquinho de nutrição, né? A nutrição para a doença, também faz parte do ambiente, que a gente vê um campinho de morango bem cuidado, bonito, verde, e bem nutrido, né? Então, essas plantas elas vão ter uma maior capacidade de reação à doença. Então, é uma planta bem nutrida, ela consegue responder à doença melhor do que uma planta má nutrida ou com algum tipo de deficiência, né? Agora, uma planta assim, que tem um excesso ou uma deficiência de macro ou micronutrientes, ela não vai ter, ela tem um desbalanço nutricional e ela vai ser mais suscetível a doenças, ou até, em alguns casos, para alguns tipos de excesso de nutrientes, ela pode ser até um pouco de menos nutrientes, mas no nível aceitável, ela vai ter até uma maior resistência à doença. Então, aí ela mexe na predisposição do hospedeiro. Então, essa frase aqui é da professora Maria Cândida, que o efeito dos nutrientes nas doenças de plantas não permite generalizações, sendo necessário considerar isoladamente cada combinação patógeno hospedeira. Aqui a gente vai dar exemplos de alguns casos em que se a gente tem se a gente tem excesso de um nutriente, a gente vai ter menos problema com doença, mas em alguns casos se a gente tem excesso de outro nutriente, a gente vai ter mais problema com doença. E até o mesmo nutriente pode ser que leve a uma resistência de doença, em alguns casos, a maior susceptibilidade a outras doenças, em outros casos. A gente vai começar a falar aqui do trigo, né, do oídio do trigo. Quando a gente tem doses elevadas de nitrogênio, a gente sempre pensa, né, é bem comum que a gente converse com o pessoal e falar, não, porque muito nitrogênio aumenta a suscetibilidade das plantas a doenças. Não sempre, nem sempre, né? Aqui nesse caso, para o oídio e a ferrugem do trigo, sim. Maior dose de nitrogênio, maior a susceptibilidade ao oídio e à ferrugem do trigo. Mas aqui no tomate, a murcha de Fusarium, aí não. Aí é menor, quando a gente tem mais nitrogênio, menor a susceptibilidade do tomate à murcha de Fusarium. Então, voltando naquela frase lá, a gente não pode fazer generalizações, né? Tem alguns casos que aumentam a suscetibilidade, tem outros casos que diminuem a suscetibilidade. E agora falar de nitrogênio e silício no mesmo hospedeiro, no arroz, né? Então, aqui eu peguei um trecho de um artigo que eles estavam discutindo que doses altas de nitrogênio aumentam a suscetibilidade de brusônio do trigo.
tanto em cultivares suscetíveis quanto resistentes. E aqui um outro caso, falando de arroz ainda, mas com suplementação de silício no arroz, que causa uma menor suscetibilidade das plantas à doença. Então, aí são dois elementos diferentes, nitrogênio e silício, mas no mesmo hospedeiro. Então, o excesso de um causa maior suscetibilidade e o excesso do outro causa menor suscetibilidade das plantas para doenças. E aqui também, na esquerda, a gente tem o caso da broca da cana, uma foto muito legal aí, que mostra o aparelho bucal da broca, quando ela se alimentou de cana-de-açúcar sem uma suplementação de silício e quando ela se alimentou da cana-de-açúcar com suplementação de silício. Então, aqui na foto de cima, a gente tem um aparelho bucal normal da broca da cana, aqui bem dentadinho, a gente vê que não está gasto, e aqui embaixo um aparelho bucal já gasto, porque a broca estava se alimentando da cana com suplementação de silício. A planta fica mais resistente, o aparelho bucal é mais desgastado conforme a broca vai se alimentando. E aqui a gente tem folhas de trigo e o ídio do trigo. A gente tem todas as folhas aqui, essas duas folhas aqui foram inoculadas, e essa aqui da esquerda não foi inoculada com o patógeno. E a gente vê que a planta inoculada, quando tem uma suplementação de silício, ela tem bem menos lesões de oídio do que a planta que não teve uma suplementação de silício. Então, silício é um nutriente que é bastante estudado e a sua relação com doenças de plantas, né? Outro fator ambiental importante é o pH. Aqui a gente tem uma foto de uma doença causada por Streptomyces, scabis, a sarna da batata, né? E a gente vê a influência do pH na porcentagem de tubérculos de batata doentes no solo. Ali um pH próximo da neutralidade, aqui de 6 a 7, aqui a gente vê que a doença ela ocorre em proporções bem elevadas, né? Aqui perto dos 100%, aqui tubérculos infectados, aqui está quase 90% de tubérculo infectado. Mas quando a gente está considerando pHs ali um pouquinho mais ácidos, né, perto dos 5,5, a gente já vê que a doença é super diminuída. Aqui é menor que 5, então ela vai mais para baixo ainda. Então, o pH influencia muito aí na ocorrência da doença. Agora, a gente vai trocar de fator, então a gente falou de temperatura, a gente falou de nutrição, a gente falou do pH, bem brevemente, agora a gente vai falar da umidade. A umidade aí ela já vai englobar alguns subfatores aí nesse fator umidade. A gente tem a umidade relativa do ar, né? A gente tem o orvalho, a gente tem a chuva, que é um fator que a gente já está acostumado, né? Fala que muita chuva pode aumentar a ocorrência de doença. Também não é sempre que isso acontece, mas a gente vai falar um pouquinho disso. E água de irrigação. Também água de irrigação, não só se é irrigado ou não, mas qual o método de irrigação que a gente está usando. A gente está usando irrigação por aspersão, por gotejamento, isso tudo influencia na ocorrência de doença também. Então, a gente falou lá no começo da temperatura também, de temperaturas muito elevadas causam dessecamento, temperaturas muito baixas aí, quando tem ocorrência de neve e tal, ela causa destruição do patógeno, mas na nossa realidade aí de registro, de Piracicaba, de onde eu sou, aí daqui da Flórida, isso não acontece muito. A temperatura normalmente não é um fator limitante para a ocorrência de doenças, né? Então aqui também o slide da Cândida, que a infecção em regiões tropicais, em geral, né, ela é função da temperatura e do período de molhamento. Então, quanto tempo que a planta ficou molhada.
Mas nas nossas condições, na verdade, o fator mais limitante aí é o período de molhamento. Então, normalmente as temperaturas podem até não ser, tem ano que ela não é extremamente favorável, mas ela não vai ser tão desfavorável a ponto de impedir a infecção da maioria das doenças. Se a gente tem um período de molhamento longo, provavelmente a gente vai ter uma epidemia. Então, falar mais em detalhes da umidade, aí influenciando no patógeno, que aqui mais especificamente a gente vai falar do período de molhamento. Aqui é uma foto que eu tirei de conídeos de coletótropo também, de esporos, né, assexuados, são conídeos do coletótropo, 3 horas de molhamento. Então depois eu volto na mesma área ali, nas mesmas condições, só que com mais horas de molhamento a gente vai ver o que acontece. Então, se a gente tem água livre durante horas na superfície do hospedeiro, o que isso vai causar no patógeno? A gente vai ter uma situação assim. Então, os conídeos já germinam, já começam a formar o tubo germinativo ali e elongar esse tubo germinativo. Isso aqui a gente estava em condições de laboratório, então não tem o que ele infectar, a gente estava fazendo na placa de Petri. Mas se estivesse na superfície do hospedeiro, ele encontrar o tecido que ele quer infectar, ele ia começar o processo de infecção. Então, o período de molhamento longo é importante para que o patógeno se desenvolva e comece o processo infeccioso, né? Então, aqui um outro exemplo da relação de umidade relativa e temperatura e produção de esporângios de Bremen latuque em alface, que é o agente causal do míldio do alface. Então, aqui a gente vê que é uma fotinha do patógeno, que são fotos das lesões, né? Então, a gente vê que em umidades relativas mais altas, a gente tem uma produção aqui acima de 94% de umidade relativa, a gente tem uma produção de esporângios, né? Tem uma combinação certa de umidade relativa e temperatura que vai dar a produção máxima de esporângios. Então, também a temperatura, a umidade relativa, em combinação com a temperatura, influenciando na produção dos esporângios, que são unidades infectivas do patógeno. Aqui, a umidade, mais especificamente a irrigação, atuando no hospedeiro. E a gente sempre pensa que irrigação é uma coisa que vai favorecer a ocorrência de doenças, né? Não necessariamente. Aqui, sistemas de citros no Brasil, nem toda a produção de citros é irrigada. Na verdade, acho que a proporção é até pequena. E aqui é um trabalho também do laboratório que eu e a Cândida trabalhávamos, do Fabrício, que ele testou qual era a influência da irrigação na ocorrência de CVC, que é clorose variegada dos citros, uma doença causada por Xylella fastidiosa, uma bactéria. Então, o que ele viu? Que com irrigação, a incidência de ramos apresentando sintomas da CVC era muito menor do que sem irrigação, tanto de ramos quanto de frutos. Aqui não parece que é tão menor, mas a gente pode ver menos da metade, né, da incidência de ramos com sintomas. E aqui os frutos, a gente já vê que o número é muito mais expressivo, né, de frutos com sintoma de CVC. E por que isso acontece? Então, essa bactéria aí, ela fica no xilema das plantas. Quando a gente tem irrigação, a gente tem maior fluxo de água, então, dentro da planta, e mais frequente, e isso impede que a bactéria chegue a travar ali os vasos do xilema e causar um sintoma mais expressivo, que é isso que acontece. Então, quando a gente tem irrigação, a gente tem maior fluxo de água, a bactéria é meio que lavada e não consegue causar o sintoma tão expressivo. Aqui também outro gráfico que mostra a severidade de mancha de alternária com relação ao período de molhamento. Então, ponha na cabeça aí que o período de molhamento é super importante, a gente costuma estudar aí como fitopatologista a influência do período de molhamento da temperatura no patógeno, né? Então, aqui a gente vê que a severidade,
porcentagem, severidade é a porcentagem do tecido ali que está apresentando sintoma. Então, em horas de molhamento ali maiores, a gente vê que a severidade aumenta, e tem aqui um período que ela dá um boom. Então, aqui entre 10 e 15 horas, a gente vê que a severidade aumenta de muito. E aí, depois de, aqui, acho que em torno de 17 horas, mais ou menos, a gente já está quase no 100% e tem o platô que a gente chama que ele já atinge o seu máximo e não há muita diferença depois aqui de 17 a 25 horas. Então, quanto mais molhamento, a gente tem maior severidade da mancha de alternária no girassol. Agora eu vou falar de luz, eu vou até mostrar um videozinho para vocês, isso é uma coisa nova, quer dizer, não tão nova, mas ela é limitada a alguns patossistemas, essa técnica aí de luz. Então se vocês tiverem dúvida, podem me parar, porque esse é um conceito um pouquinho mais difícil, mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais fácil. Tem um pessoal, aí, alguns pesquisadores, que estão usando a ultravioleta. Então, é um comprimento de onda no ultravioleta, que dentro do ultravioleta a gente tem ultravioleta A, ultravioleta B, ultravioleta C. Então, esse ultravioleta C, que é um comprimento específico, ele afeta o patógeno, afeta, na verdade, o DNA do patógeno. Ele causa alterações no DNA do patógeno, esse comprimento de onda ultravioleta C. Esse comprimento de onda, ele é emitido na luz do dia, normal. Mas o que acontece durante o dia é que a luz visível, então os outros comprimentos de onda, eles regulam o mecanismo do patógeno para voltar o DNA, para meio que consertar o DNA. Então, um mecanismo de voltar o DNA do jeito que ele era. Então, depois veio o VC quebra, mas tem durante o dia a luz normal, que regula esse mecanismo aí para o DNA voltar à normalidade, então o patógeno seguir a vida dele. Aí, alguns pesquisadores de Cornell, que é uma universidade aqui de Nova York, nos Estados Unidos, eles pensaram, então, se esse mecanismo de dia ocorre só durante o dia, porque a gente tem a luz visível, a luz do sol e tal, e os outros componentes de onda, por que não fazer isso durante a noite? Que aí, durante a noite, a gente não tem a luz visível e esses mecanismos aí de regulação do DNA não vão estar presentes, não vão ser tão expressivos. Então, a gente entra com a luz UVC para desregular o DNA do patógeno durante a noite, porque aí não vamos ter problema dele se autorregular novamente e consertar o DNA, porque a gente não tem a luz do dia. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês, ele está em inglês, mas se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam. E eu vou tentar resumir depois que a gente assistir. Ele é bem curtinho, é 1 minuto, mas eu acho bem legal para mostrar essa técnica sendo aplicada na prática. Tá com som? Agora tá. Tá? Era o headphone. Tá baixo um pouco. Vou tentar aumentar, está no máximo. Not surprising in that evolutionary environment, they have evolved to sense, interpret, and use light to direct their development. Powdery mildews are unusual among plant pathogens in that they are growing entirely outside the host. They are on the surface of the plants that they are attacking. This places them in a location where they are very exposed to UV light from the sun. They can survive because they have a very active biochemical repair mechanism that fixes damage from natural sources of UV as soon as it occurs. The breakthrough that was made in our research was that they actually turn off this repair mechanism at night. This makes them especially vulnerable to exposure to UV during night hours. And that's what we do to control them with UV. We expose them during the night. Cornell Agrotech has partnered with a number of institutions and companies around the world to get this information off the drawing board into farmers' fields. Each member of the team has an important mission. Our work is focused on the use of UV for control of powdery mildews in both greenhouse environments and in the field. O oídio, ele tem essa característica, né, como você mesmo falou, Cândido, que ele cresce
ali na área mais externa da folha, né? E, na verdade, ele só coloniza as primeiras células da planta, e o crescimento dele é todo exterior ao hospedeiro. Mas o que acontece nas outras doenças, na maioria das outras doenças, é que a colonização acontece ali, meio dentro do hospedeiro, então nas superfícies mais internas. E essa aplicação da luz UVC à noite não iria chegar ali dentro do hospedeiro, então o efeito ia ser bem menor. A gente até já testou aqui no nosso laboratório para essa técnica para outras doenças, por exemplo, botrites e coletótrico mesmo, e a gente viu que não funciona muito bem, porque esses patógenos, eles já, a partir do momento que eles infectam o hospedeiro, ele já começa a colonizar as áreas mais internas, né, os tecidos mais internos do hospedeiro. Então, aí já a gente não tem uma eficácia tão boa. E aqui eu só coloquei um slide, a gente já falou de tudo isso agora, que ela não funciona para todas as doenças, exatamente por isso que a professora colocou com vocês aí, que foi bem por esse motivo mesmo. E também escrevi aqui colonização interna de algumas doenças, exatamente isso que a gente acabou de falar, e partes mais internas, né, não são expostas à luz UVC. Então aí a gente não tem um controle tão bom. Esse robozinho aí é o que a gente usa no morango, ele quis pôr a foto aí para vocês verem, ele parece até uma sonda de Marte, mas ele é o aplicador de UV, e ele não precisa nem de controle. Você mapeia a área, ele vai sozinho, ele sabe onde as camas estão, né, onde estão os canteiros, ele vai sozinho e faz à noite, porque ninguém quer trabalhar à noite, né? Então ele vai e faz a aplicação sozinho. Aí não só você fazer incidência ativa de luz no patógeno, né, então você colocar lâmpada, mas esses comprimentos de onda, eles estão presentes aí na luz solar. Então, já se foi estudado aí maneiras de usar coberturas nas estufas que meio que filtram comprimentos de onda de interesse. Então, diferentes materiais usados aí no plástico, né, que cobre as estufas, eles vão influenciar também no patógeno. A gente vê que eles fizeram um estudo, não só para botrites, mas até outros patógenos, que viram que, dependendo do material que você usa na estufa, ele vai filtrar um certo comprimento de onda e reter outros comprimentos de onda, então só deixa passar alguns comprimentos, e isso influencia no patógeno também. Então, não só a incidência ativa, mas uma incidência que você consiga filtrar de luz ali, filtrar a luz solar, você consegue ter um manejo de doença também. Essa é outra maneira de aproveitar a luz para influenciar na doença. Agora, voltando ao nosso amigo triângulo da doença, porque agora eu vou começar a falar mais dos sistemas de previsão, que é a parte que eu mais gosto, né? Espero que vocês gostem também. Mas, como a gente falou, triângulo da doença, isso é uma coisa que eu quero que vocês saiam de hoje, se tiver que aprender alguma coisa, é esse triângulo da doença. E como o ambiente influencia, tanto na planta quanto no patógeno. Então, aí o triângulo da doença, voltando àquelas doenças que eu tinha falado para vocês, né? Antracnose do mirtilo, a podridão floral dos citros e a antracnose do morango. São as doenças todas causadas por coletótrico. E a gente vai entrar em detalhes agora no manejo dessas doenças, mas usando o ambiente. Então, aqui tem outro triângulo da doença, com uma foto aí dos 3 hospedeiros, que a gente vai conversar um pouco mais. Então, bem comum são medidas de manejo voltadas para o patógeno. Aliás, a maioria das que a gente, da luz, por exemplo, que a gente estava falando aí, era com uma ressalva, né? Se a gente for pensar naquele priming da luz UV na planta, a gente já está pensando no hospedeiro. Mas a gente está pensando ali no oídio, usar a luz para alterar o DNA do oídio ali na superfície da planta, a gente está pensando no patógeno, né? Então, medidas de manejo voltadas ao patógeno são muito comuns. A aplicação de fungicida é uma medida de manejo voltada para o patógeno, para impedir a infecção, ou meio que parar ou travar a colonização. Medidas de manejo voltadas no hospedeiro, a gente tem aquele priming que a gente estava falando da UV, ou usar indutor de resistência, ou até mesmo a utilização do campo de cultivares resistentes à doença. Uma medida de manejo pensando no hospedeiro.
Aí, menos comum são medidas de manejo pensando no ambiente. Mas será que a gente não consegue usar o ambiente para ajudar a gente a manejar a doença? A gente consegue, sim, mas isso é menos comum e é isso que a gente faz por aqui. E como é que a gente faz isso, né? Eu vou deixar aqui 3 perguntas para a gente pensar e responder aí junto. Alguma delas eu espero que vocês já tenham, com base em tudo que a gente já falou, tenham uma ideia de como a gente pode fazer, mas como que a gente vai saber qual ambiente é mais propício para o desenvolvimento das doenças? Isso aí é uma coisa que a gente já meio que viu, né? Então, aqueles estudos de a influência da temperatura, a influência da umidade relativa, do molhamento no desenvolvimento do patógeno, e aí tá a chave do negócio. E como a gente pode medir o ambiente, isso a gente não entrou muito em detalhes, mas eu vou falar com vocês, mas também vocês devem ter uma ideia. E como que essas medidas de manejo baseadas no ambiente são aplicadas? Então, como é que a gente sabe qual ambiente que vai dizer para a gente, opa, precisamos entrar aí com uma medida de manejo, porque esse ambiente está propício. Não só propício, será que esse ambiente aí está tão propício que uma medida de manejo vai ser mais benéfica economicamente para a gente, o controle da doença vai trazer mais retorno econômico do que o custo da aplicação? Esse é outro ponto muito importante, que às vezes a gente deixa meio de lado, só pensando na fitopatologia, mas o que roda mesmo é a viabilidade econômica do processo. Então, como saber qual ambiente é mais propício para o desenvolvimento das doenças? Então, aí entra naqueles gráficos que eu mostrei para vocês, vou mostrar outros 2 gráficos aqui, que me acompanham faz um tempo também, esses 2 gráficos, eles são super importantes para o meu trabalho aqui. Então, esse primeiro aqui, esse gráfico eu vou explicar com calma para vocês, e esse outro. Esse aqui da esquerda, eu vou começar com esse que aparentemente é mais simples, mas vocês vão ver que eu vou tratar a mesma coisa. Então, aqui a gente tem incidência de doença, isso aqui é para a antracnose do morango, é um trabalho lá de 1990, acho que nenhum de vocês tinha nascido, porque eu não tinha nascido. Então, a gente tem diferentes aqui períodos de molhamento e a incidência da doença, e essas curvas aqui, cada curva representa uma temperatura. Então, aqui a 6 graus Celsius, a gente vê que a gente tem baixa doença em qualquer dos molhamentos que a gente testa, mas ela aumenta aí, conforme o molhamento aumenta. 10 graus Celsius também é a mesma coisa. 15 graus Celsius, aí a gente já tem um aumento expressivo na incidência de doença, né? De 10 para 15, aqui, ó, o máximo está aqui perto de 75%. Nesse caso aqui, frutos sintomáticos, apresentando sintomas. Aí, quando a gente volta para casa de 20, 25, 30, aí temos um boom, né, na incidência de doença. 20 a gente já tem 100% de incidência, ele é um pouquinho menos favorável do que 30 e 35, 30 e 25, desculpa, 25 é a temperatura mais favorável, mas o que isso aqui tem em comum? Quanto mais molhamento, todas as temperaturas, quanto maior o período de molhamento, mais incidência de doença a gente tem. Então, quero que vocês tenham isso na cabeça. E tem uma fórmula que consegue expressar todos esses resultados aqui. É uma fórmula bem grande, mas ela consegue expressar todos esses resultados. Se você, por exemplo, você tem uma combinação de 25 graus Celsius, 25 horas de molhamento a 20 graus Celsius, temperatura média, aqui você vai achar esse valor de Y aqui. Então, tem uma fórmula que consegue expressar todas essas curvas. Mesma coisa para esse gráfico aqui. Ele é muito parecido, na verdade. Então, cada uma dessas ondinhas aqui, ó, desses pontos de ondinhas aqui, eles são em uma duração do período de molhamento, testes em várias temperaturas, aqui, ó, 8, 16, 24, 32 e 40. Então, a gente vê também que quanto maior o período de molhamento, está vendo que essas curvas elas vão indo para cima, maior aqui a nossa resposta, que nesse caso não é incidência de doença, é germinação de conídeo, mas também tem a ver com o processo infeccioso. Então, quanto mais germinação a gente tem, mais doença a gente vai ter também. Então, aqui eu só quis mostrar que 25, 30 e 20 são as temperaturas mais favoráveis. E aqui também, aqui, ó, os picos das ondinhas, né, a crista das ondas aí, estão ali em volta de 24 graus Celsius, 24.
Tá vendo? Então, essas são 24, 25, aí são as temperaturas mais favoráveis. E quanto maior o molhamento, mais germinação de conidium, mais incidência a gente vai ter. Então, só voltando um foco aí no período de molhamento e temperatura. Então, é assim que a gente sabe qual o ambiente mais propício para o desenvolvimento das doenças. Testando, vendo in vitro, de preferência vendo depois no campo, fazendo também um trabalho em estufa, combinação de período de molhamento e temperatura, para a gente confirmar essa tendência, e aí a gente sabe qual que é o ambiente mais propício para o desenvolvimento das doenças, né? Como é que a gente mede o ambiente? Aí a gente, vocês também já estão acostumados, a gente vê na previsão do tempo todos os dias, a gente tem estação meteorológica, aí é uma das estações que eu usava aí em Santa Cruz do Rio Pardo, aí no estado de São Paulo também, que a gente usava para medir nosso ambiente. E tem um jeito mais simples que o pessoal fazia no passado, que é olhar para fora e ver se está chovendo, se não está, colocar um termômetrozinho, tem gente que faz isso até hoje, põe um termômetro do lado de fora, tem vários meios de medir o ambiente. Mas a gente aqui, numa situação de sistema de produção agrícola, a gente costuma usar as nossas estações meteorológicas, que quanto mais próximas à nossa área de produção, melhor, porque elas vão representar melhor aquele nosso ambiente, né, de produção. Aqui é umas fotos que a gente tem dos sistemas de previsão, que eu vou entrar também mais em detalhe, um pouquinho, uns slides para frente aí. Então, só umas fotos de que cada círculozinho desse aqui é uma estação meteorológica. E aí, as cores que estão representadas nos círculos representam o risco para doença. Então, se está vermelho, risco alto. Amarelo, risco moderado. Verde, risco baixo. Aqui para a mesma coisa. E esse aqui é o sistema do Brasil, que hoje em dia já mudou, já está atualizado. Eu, infelizmente, não tenho mais acesso, preciso pedir um acesso, mas ele já está mais moderno, já mudou. Isso aqui na época que o ano passado, isso aqui. É o mesmo esquema. Cada círculozinho é uma estação meteorológica, a cor representa os riscos. E aqui também o de blueberry, de mirtilo. Agora, como é que a gente sabe que medida de manejo, que medidas de manejo são necessárias, né? Então, como é que elas são aplicadas? A gente testa, basicamente, a entrada com a aplicação de medidas de manejo em diferentes condições, e a gente compara, baseado naqueles modelos. Então, a gente testa, quando está com 20 horas de molhamento, temperatura média de 25 graus Celsius, a gente vai lá e pulveriza. E aí a gente testa e compara isso com medidas mais tradicionais de manejo, como, por exemplo, nas doenças que eu trabalhei, todas essas doenças antigamente, elas eram manejadas com base em calendário, ou calendário mesmo, ou calendário baseado em fenologia. Então, a planta os citros, está em floração, está com uma florada e começou agora, está começando as florezinhas já estão ficando brancas e estão começando a expandir. Então, a gente vai começar a entrar com fungicida para controlar a podridão floral dos citros. Era assim que era feito. Daí volta depois de 7, depois de 10 dias e volta com pulverização. Então, isso aí é basicamente um teste de tentativa e erro, mas a gente, como pesquisador, a gente conversa com o produtor ou pela nossa experiência, a gente tem meio que uma ideia de quais condições que seriam interessantes a serem testadas, né? Não que a gente saiba qual que é melhor sem fazer um teste antes, mas a gente tem um norte, né? E é lógico que se der errado, a gente volta e testa outras condições. Então, a gente tem esses trabalhos aqui, esses dois aqui são do nosso time aqui, e esse aqui foi para Blueberry, né, para o mirtilo, e esse aqui dos citros, que a gente foi no campo e testou. Esse aqui é um clássico, que foi para milho de videira também, e esse outro aqui foi o que deu origem ao sistema de previsão para antracnose do morangueiro. Então, sistema de previsão, vou falar um pouco deles agora no geral. Algumas nomenclaturas que vocês tiverem interesse de procurar na literatura, eles recebem alguns nomes diferentes e, dependendo do autor, ele tem uma definição específica para aquele nome. Então, pode ser chamado de Decision Support System, de Disease Alert System ou Disease Forecast Systems.
Isso são todos nomes que eles dão para sistema de previsão de doenças, que é o que a gente usa aí no Brasil. Então, para que usar sistema de previsão? Só para saber se a planta vai ficar doente, se ela vai morrer, se vai todas as plantas morrer? Não. A gente vai usar o sistema de previsão para auxiliar no manejo das doenças, né? Então, antes de puxar a sardinha para o meu lado e falar do sistema de previsão que eu ajudei a desenvolver, eu vou falar de alguns outros e deixar claro que um sistema de previsão ele pode ser super simples. Na definição clássica de Decision Support System, ele é um sistema, que pode ser até o seu próprio cérebro, que vai te auxiliar na tomada de decisão. Então, um produtor sempre usou um sistema de previsão, vamos dizer assim, um Decision Support System. Ele olhou, opa, vai chover amanhã, vou pulverizar hoje, olhou, choveu agora, não vou pulverizar agora porque as plantas estão molhadas. Isso tudo é um sistema de previsão. Mas aqui a gente vai ir para uma definição um pouco mais usual, né? Que seria algum método que vai te ajudar na tomada de decisão. E não necessariamente a gente precisa usar aqueles modelos, daqueles gráficos complexos que eu mostrei para vocês. Ele pode ser uma coisa super simples. Queria dar o exemplo aqui da regra 310 do Milde da videira, que ele é um sistema utilizado em várias partes que produzem uva no mundo, e ele é super simples. O que ele fala? Isso aqui você não precisa nem pensar muito para saber como é que usa esse sistema. Ele diz que se a temperatura for maior que 10 graus Celsius, se as brotações da videira forem maiores que 10 centímetros, e a gente teve no mínimo 10 milímetros de chuva nas últimas 24 a 48 horas, você precisa pulverizar para milho da videira. E o mais interessante é que ele funciona muito bem, esse sistema. Até o pessoal que trabalha com videira desenvolveu vários outros sistemas muito mais complexos, até aquele que eu mostrei o print screen do paper ali, muito mais complexos, que aí foram testar no campo, testaram com esse 31010, quer dizer, 310, né? E viram que a eficácia foi igual. E em alguns casos até pior. Uns sistemas de previsão muito complexos foram piores do que essa regrinha 310, que é utilizada até hoje por alguns produtores de uva, né? Então, você pode ver que ele pode ser bem simples. Isso aí, super simples esse sistema aí, e funciona. E aí, a gente fala de sistema de previsão, a gente pensa que é um negócio novo, né? Que é um negócio super tecnológico, mas não é. Um dos primeiros sistemas de previsão datam de 1944, para a sarna de macieira, causada por Ventúria inequalis. E esse sistema de previsão, coincidentemente, também usa a hora de molhamento e temperatura. E o que ele nos diz é os riscos da doença baseado nessas horas de molhamento e temperatura aí. Ele fala que se a gente vai ter um risco alto, risco baixo, risco moderado, e também ele dá uma previsão a partir de quantos dias você vai começar a ver lesões no campo. Esse sistema aí, por ele ser um pioneiro, ele foi adaptado e melhorado durante os anos, e hoje em dia ele é totalmente automatizado, né? E tem algumas modificações para cultivares e tal, eles incrementaram o sistema. Então agora eu vou puxar a sardinha mais para o meu lado aqui, e falar do sistema de previsão que eu ajudei a desenvolver, que eu testei, né? Então, começar a falar aqui do Citrus Advisory System, que foi desenvolvido para podridão floral, e foi no Brasil que a gente desenvolveu. E agora estou testando aqui na Flórida. Esse Strawberry Advisory System é o primeiro, que foi minha orientadora que desenvolveu. E o Blueberry Advisory System, eu também ajudei a validar no campo e testar. E aqui são os trabalhos, né? Caso vocês queiram, a professora Cândida acho que vai deixar a gravação aí, se vocês quiserem entrar mais em detalhes. Tem esses papers aí que eu posso até mandar para vocês, se vocês quiserem, para vocês terem mais informações mais detalhadas de como a gente testou esses sistemas e como a gente chegou no nosso resultado. No Citrus Advisory System e no Strawberry Advisory System, a gente fez uma análise econômica para saber se o uso do sistema ele é economicamente viável. Aí no caso do Citrus, a gente até fez uma análise mais elaborada da economia.
até um vídeo que eu vou deixar para vocês aí, que o doutor Geraldo José da Silva Júnior, ele vai falar sobre a parte econômica, quanto que a gente consegue economizar usando o sistema. Então, essa vai ser uma das atividades, é um vídeo bem curtinho, e ele vai entrar mais em detalhes, mas a gente comparou, a gente considerou custo da hora máquina, hora trabalho, diesel, custo do fungicida, o custo do caso do sistema de previsão, você vai precisar de uma estação meteorológica. Então, a gente colocou o custo da estação, caso o produtor não queira, e mesmo assim a gente viu que em uma safra a gente já consegue pagar os custos usando o sistema em comparação com o manejo tradicional baseado no calendário, né? Então, a gente viu que ele é economicamente viável. E aí eu vou falar brevemente sobre os resultados que a gente teve com esses sistemas. Esse aqui, o Strawberry Advisory System, o de morango, ele é o mais antigo, então já fizemos diversos experimentos no campo. Então, a gente teve, considerando aí 39 experimentos de campo de 2009 a 2014, a gente teve uma redução de pulverizações por safra na mediana de metade. Então, a gente aplicou metade das pulverizações do que o sistema tradicional. E a gente teve o mesmo controle de doença, né? Então, o mesmo controle de doença e mesma produtividade usando o modelo com 50% menos aplicações de fungicida, né? Então, uma redução muito expressiva em número de aplicações. Citrus Advisory System, eu estou testando esse sistema desde o mestrado, então eu testei 2015, 2016 aí no Brasil, aí de 2017 até o ano passado, aqui na Flórida, né? A gente teve redução no número de aplicações em até 100%. Aqui na Flórida, acho que de 4 anos, 3 a gente não pulverizou nada, e o produtor pulverizou 3 vezes. Porque nesses 3 anos, as condições climáticas, e isso vendo pelo modelo, pelo sistema de previsão, pelo aquele modelinho epidemiológico, a gente viu que elas não estavam muito favoráveis para a doença. Então, o modelo falou para a gente não pulverizar, e a gente não pulverizou. E a gente teve a mesma incidência de doença. Então, a gente viu que o sistema aqui na Flórida ele foi muito bom em predizer quando a gente não precisa pulverizar. No caso do Brasil, todos os anos que eu testei, a gente teve alerta, mas as reduções lá ficaram em torno de 75%, também muito expressivo. Essa doença, podridão floral, ela, ao contrário da antracnose do morangueiro, ela não acontece todo ano. Então, as reduções são até mais expressivas nesse caso. Quanto mais esporádica é uma doença, quanto mais difícil prever a doença só por olhar, mais difícil ela é. E aqui o Blueberry, a gente teve 9 experimentos, 2018 e 2019, uma redução de até 43% de aplicações por safra. Mesma incidência de doença também. Então, por que utilizar um sistema de previsão? E por que a gente não tem um para todas as doenças? Bom, usar para a gente redução de custos, geralmente, porque às vezes também, no caso do Blueberry, a gente teve um ano que a gente pulverizou mais do que o produtor, mas aí a gente teve o controle da doença melhor. Então, aumentar a eficácia e a eficiência de pulverização. Então, o melhor manejo de resistência a fungicidas, com algumas ressalvas, mas a gente pulveriza menos, a pressão de seleção para resistência é menor. Então, essa é outra vantagem. E o benefício do uso, como eu falei para o Blueberry, ele varia para cada doença, e ele é maximizado para doenças esporádicas. Se a gente tiver uma situação assim, ó, todo ano a gente sabe que vai chover e que vai ter doença. Isso, no caso, por exemplo, da ferrugem da soja, tem até algum sistema de previsão para ela, mas o benefício que ele traz, às vezes, não é tão grande. O produtor já é tecnificado, ele sabe que todo ano vai ter que pulverizar para a soja, para a ferrugem da soja, desculpa, e então o benefício que ele traz não vai ser tão grande, entendeu? Então, por isso que a gente não tem um para todas as doenças, porque o trabalho não vai compensar muito o benefício que ele vai trazer. Mas para essas doenças que são mais esporádicas, por exemplo, a podridão floral dos citros, isso o uso do sistema vai trazer muito benefício, né? O André, e eu acho interessante só repetir o que você já falou, mas não significa que com o sistema de previsão você vai pulverizar menos, não significa isso. Você vai entrar na época certa e a eficiência do controle vai ser maior, é isso que traz um sistema de previsão.
Na maioria das vezes, realmente, com muito menos pulverização, você acaba, como o André falou, produtor, eles não precisaram pulverizar, seguindo o alerta do sistema de previsão, e no mesmo ano o produtor, baseado no calendário dele, teve que pulverizar 3 vezes. Então, na maioria das vezes isso acontece, mas não é obrigatório, Isso. né? Exatamente. E infelizmente também seria fantástico poder fazer para todas as doenças, mas é inviável, né? Como você está colocando, né? Exatamente. É um trabalho que pode ser que não se pague e também tem muito a ver com a aversão do produtor a risco. Tem produtor que pulveriza muito e não precisa. E tem produtor que já é muito experiente na doença e a gente teve casos aqui que teve o mesmo número de pulverizações do sistema e o produtor. O produtor já está tão ligado de como a doença funciona que ele não precisa muito de um O produtor é o próprio sistema de previsão. Exatamente. Como você disse. Isso, realmente, exatamente. Realmente. Isso aconteceu para o Blueberry. Teve um produtor que fez as pulverizações nos mesmos dias que a gente fez, sem a gente falar com ele, que o sistema deu alerta. Isso do Blueberry, era um produtor super tecnificado, um dos maiores aqui da Flórida. Então, o benefício que o sistema vai trazer para ele talvez não seja tão grande. Mas para o produtor menos experiente, o benefício vai ser maior. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês.